Boa noite, moçada. Boa noite. Boa noite. E aí, Boa João noite. Pedro? Boa noite, boa noite. Beleza pura? Vamos fazer as confirmações de sempre aqui, né? Ouvindo bem, e a letra, como é que tá? Tá enxergando? Faltou aquele sertanejinho, né, professor? Você ouviu aí, Oswaldo Juliano. Montenegro? Deu certo? Hã? Outra hora a gente põe um sertanejo, uma Não, mas foi raiz, bom, foi bom. né? Fiz Uma até raiz. uns stories aí no meu Instagram. Aí, ó, que maravilha. Então é bom para amenizar, né? Suavizar aí, né? O dia. Eu achei aquele DVD dele, lá ele disponibilizou, acho que tem 3 versões, depois vocês dão uma olhada. Tô seguindo ele lá no Instagram, tem ele, é Oswaldo Montenegro Oficial, né? Então, tá bem feito e é de graça, né? Tá disponibilizado lá o oficial pelo próprio artista, então é bom assim, beleza? Gente, vamos começando, alguns avisos. É, matéria da prova é até onde a gente for hoje, viu, gente? Que a prova é daqui 2 semanas. Então, semana que vem é só, né, revisão, correção de exercícios, essas coisas. Semana que vem eu não vou dar matéria nova, tá? Semana que vem a gente só fica com a revisão e, né, comentário de questões. Eu mandei uma lista, né? Então você está com 2 listas aí agora. A lista que nós já tínhamos feito anteriormente, agora essa e faça até a semana que vem, tá? Não precisa entregar hoje, para a semana que vem a gente comenta aí. Eu vou dar uma geral e no finalzinho da geral a gente comenta as questões. Na outra semana é a prova, tá? Na outra semana, deixa eu abrir o calendário aqui do computador, ó. Aí, ó, dia 1º é a nossa prova, né? E aí nós ainda temos, depois da prova, nós temos o dia. A aula acho que encerra no dia 17. 17 ou 18, uma coisa assim, tá? Então nós temos aula no dia 8, no dia 15. Só tem um detalhe com relação a 14 e 15. Eu vou dar aula normal, tá? Dias 8 e 15 de junho para terminar a programação. Então a matéria não acabou agora, não acaba hoje, ela continua, tá? Vocês vão fazer a prova e dia 8, dia 15 eu continuo para terminar a matéria, tá? Beleza. Só tem um detalhezinho nos dias 14 e 15. O pessoal que perdeu a prova, né? Vai fazer sub 14 ou 15. Eu acho que eu vou colocar no dia 15, porque aí concentra, no dia 14, aliás, aí concentra, não é? De qualquer forma, assim, se falar, Rogério, não consigo fazer no 14, tem o dia 15, né? Mas eu acho que eu só tenho esses 2 dias para aplicar sub, né? Se for o caso de alguém aqui, é claro, né? Então, seria esse nossa programação, tá? Então, hoje, a matéria, hora que terminar, e eu falei com vocês aí por meio dos representantes, que hoje eu vou dar aula só até às 9, tá? 9 horas eu vou encerrar a aula hoje. Eu tenho um compromisso que eu não vou poder faltar, e aí você tem né, essa meia hora aí, né? Depois a gente repõe numa outra aula, tá bom? E aí, nesse caso, hoje encerra a matéria da prova, começa em aborto, né? Começa em aborto, tá? De aborto até onde a gente for hoje, beleza? E aí, nesse caso, semana que vem, só revisão com correção de exercício ou comentário de questões, tá? Para no dia 1º a gente só fazer a prova. Aí no dia 1º é só prova, tá certo? Só prova. No dia 8, aula normal. Dia 15, aula e tem aí a aplicação da prova sub, né? Que quem perdeu aí a primeira prova, tá bom? Sobre esse tema, alguém quer perguntar alguma coisa? Tá tudo ok? Lembrando que a matéria começa lá em aborto, tá? Então vem até a gente conseguir. Eu estava revendo lá o vídeo e o finalzinho eu falei que nós iríamos continuar a partir de maus tratos, tá? Confere aí, não é? Maus tratos. Beleza? Então tá aí a matéria, começa de hoje, começa aqui, né? E hoje nossa aula vai até às 9 horas, lembrando mais uma vez, tá? E você já tem uma lista, quem não recebeu ainda, deve receber aí dos representantes, né? Até mais,
né? Mas tem prazo até a semana que vem para você resolver, tá? Tranquilos? Então vamos lá, pega o Vadmecum, vamos deixar o meu aqui mais ou menos organizado. Deixa eu colocar aqui. Então tá aqui, ó, Vadmecum. Deixa eu marcar porque estava fora da marcação, estava dando aula de teoria da pena, estava fora aqui. Agora, beleza. Tá? Então, maus tratos 136, né? Artigo 136 do Código Penal, ó, artigo 136 do Código Penal, perfeito? Detalhe importante, gente, detalhe importante, não confundir maus tratos com tortura, não confundir maus tratos com tortura, nós vamos fazer essa abordagem hoje, tá? A tortura, normalmente eu trabalho com vocês lá na legislação extravagante, tá? Então, é interessante observar aí esse detalhe aí, que maus tratos podem ser próximos, mas aí a gente vai analisar a estrutura do artigo e verificar isso, né? Então, vamos lá, só dar uma lida aí, inicialmente, igual a gente faz aí, para poder ter um contato com o tipo penal, não é isso? Então, gente, olha só, maus tratos é a rubrica, o nome é maus tratos, não é tortura. Tortura não está tipificada aqui. Eu tenho qualificadoras, é diferente, né? Você lembra que existe aí a tortura como qualificadora, né? Então, nesse caso, não há um tipo aqui, porque é lei específica. No caso de tortura, usa-se lei específica 9455, tá? 9455, a lei de tortura, salvo engano, em 97, né? Beleza, então, ó, expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade. Então, é interessante que os elementares continuam aqui, né? Exposição, tá? A preocupação em proteger a vida e a saúde, então expor a perigo, tá? Então, crime de perigo, né? O dolo de perigo está presente aí também, né? Então, nesse caso, expor é esse verbo, nós vamos comentar sobre ele, né? E ainda fala, ó, pessoa sob sua autoridade. Então, exige aí que a pessoa, né, exerça algum tipo de amparo, de autoridade, de guarda. Aliás, ele fala isso, inclusive, ó. Guarda ou vigilância para fim, quando ele fala para fim, quer dizer que existe um objetivo que é fim de educação, guarda, aliás, para educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando, aí vem, dentro das elementares, quais as formas que eu tenho de estabelecer os maus tratos, né? Por exemplo, privando-a da alimentação, então não dá comida, ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando aí sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, que era abusando aí de meios de correção ou disciplina, tá certo? Então é importante a gente observar esse detalhe. Eu tenho aí uma pena de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa, tá? E aí traz mais, né? Traz mais coisas, ó. Ele fala aqui no parágrafo primeiro, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, então aí eu estou qualificando pelo resultado, né? Aí eu tenho a pena de reclusão de 1 a 4 anos. Já sobe bem, né? Porque a pena é de detenção de 2 meses a 1 ano ou multa, e aqui ela já sobe porque houve violência, né? Nós tivemos a lesão corporal de natureza grave com a pena, portanto, de reclusão de 1 a 4 anos. Nesse caso, eu estou, né, tendo um resultado mais grave. Então, o crime, no parágrafo primeiro, ele está qualificado pelo resultado. Tá? No parágrafo primeiro, ele está qualificado, muito embora seja o dolo de perigo, nós temos aí, né, uma consequência, tá? Que é real, né? De fato, material, beleza? Ela não é apenas formal, né? Se resulta morte, no parágrafo 2º, ele fala, se resulta morte, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos, e ainda tem casos de aumento de pena no parágrafo 3º. Olha o que ele fala aqui, ó. Aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos, tá? Então, nós temos aí um cenário interessante, né? Isso foi incluído pelo ECA, né? Esse aí foi incluído pelo ECA, beleza? Olha a diferença. Quando você pega a Lei 9455,
Vamos ver se a gente acha ela fácil aqui. Ele pega ela 9455, tem uma diferença brutal, inclusive. Achei, não foi tão fácil, mas achei. Tá? Deixa eu já colocar outra marcação. Aí ele fala de uma coisa interessante aqui, né? No caso, é uma lei relativamente pequena, né? Uma lei com 4 artigos, tá certo? E é considerado equiparado a hediondo, né? Lembra que ele é equiparado, né? A lei 9455 traz aí o crime de tortura, define os crimes de tortura e dá outras providências, tá? Então ele fala que constitui o crime de tortura. Olha a diferença. Olha bem a diferença. Nesse caso, ele fala que é constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Tá? E aí tem um detalhe, 2 pontos. Nesse primeiro inciso, ele tem 2 pontos aqui, ó. E aí ele fala mais, na linha A, com o fim de obter informações, ou informação, tá no singular, né? Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Tá? Lá nos maus tratos, está falando de quê? Está falando de educação, olha só, né? Para fim de educação, aqui é para fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, tá? Então, quando eu tenho, né? Aquela situação em que o Capitão Nascimento, no primeiro filme do Tropa de Elite, né? Manda buscar o saco, coloca na cabeça do sujeito, né? E começa a castigá-lo. Aquilo não é maus tratos, aquilo não é tortura. Ele se enquadra aqui. Então, as elementares, elas vão te indicando, né? Eu tenho... O exercício, gente, é encaixar. O que aconteceu no fato real com o que está descrito na lei, tá? Então, aqui você tem uma forma de entender aí a tortura. B, a linha B, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, tá? Então, quer que a pessoa cometa um crime, tá certo? Então, ele vai promover, né, a chamada tortura aqui, constrangendo alguém com emprego de violência ou grave ameaça. Um tipo bem aberto, né? Pode ser qualquer tipo de violência ou grave ameaça, tá? Para provocar ação, isso eu já falei, em razão de discriminação racial ou religiosa. Também tem em razão, né, das características da pessoa, ou culturais, inclusive, que é a questão religiosa, ou ainda racial, étnica, tá? Você pode ter esse tipo, né, de ação. E ele fala no inciso 2, submeter alguém sob sua guarda ou poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, intenso sofrimento físico. Olha só, né, ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou de medida de caráter preventivo, né? Então aí eu já teria um quadro interessante nessas condições, que envolve principalmente ações de agentes do Estado. A pena é de 2 a 8, né? 2 a 8 anos, tá certo? E aí ele fala no parágrafo primeiro, ó, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico e mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, quer dizer que não é pena, né? Então, quando, né, você tem lá o agente, né, da polícia penal, por exemplo, né, causando esse tipo de sofrimento aí, né, considerado crime de tortura enquadrado aqui na lei 9455, tá certo? Então, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º fala que aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos, só pela omissão, né? Que tem a obrigação, tá? A omissão, né? Aqui tem aquela relevância também, né? No parágrafo 3º, você tem aí, se resulta de lesão corporal, natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos, se resulta morte, 8 a 16. Bom, então aí você já sabe que quando se deparar com as questões relativas aos maus tratos, eu não posso confundir com a tortura. Então eu preciso olhar a lei, fazer a leitura, né, desse dispositivo para eu verificar o que realmente está, né, disposto ali, tá? Para eu fazer o enquadramento, para não confundir. É muito comum que cobrem, né, esse tipo de
de questão, né, envolvendo aí os dois elementos, tá? Mas o nosso objetivo não é trabalhar tortura. Eu só estou te fazendo um chamado para você ter atenção na hora de fazer a leitura, na hora de fazer, né, a resolução de questões, né? Para quem já vai prestar concurso aí envolvendo esse tipo de questão também, é interessante ter essa noção, tá certo? É importante fazer a adequação nesse caso. E aí, quando você fala sobre isso, deixa eu pegar a caneta azul, olha só o detalhe importante, ó. Aqui nós temos nos maus tratos, disposto no 136, diferente da tortura, tá? Nós temos aqui uma estrutura, né, do tipo. Eu não vou escrever mais do tipo penal incriminador. Não precisa, você já sabe que aqui nós estamos nos referindo à estrutura, tá? E aí, quando você fala do verbo, né? O verbo, vamos ver se tem outro, expor a perigo. Tá? Então é o verbo principal que nós temos aqui, né? O verbo que nós temos aqui, então, é o verbo expor, né? O verbo expor. E para nós aqui, ó, expor. Tá? Um verbo que nos traz uma perspectiva interessante, porque ele simplesmente me mostra que eu estarei diante da conduta criminosa quando eu tenho a simples colocação, né? Ó, colocar em risco, tá? Se eu já colocar em risco, né? Ó, se sujeitar alguém a uma situação, né? De que exige um cuidado, então, olha, se você vai, ó, sujeitar, será que cabe a palavra ali? Não, por via das dúvidas, um pouco aqui mesmo, né? Alguém, tá? A uma determinada situação, né? A uma situação, beleza? Então eu estou expondo, ó, que necessita ou inspira cuidado, né? Ó, inspira cuidado, tá certo? Né? Sob pena, inclusive, sob pena, pode ser que ela não sofra, tá? De sofrer um mal, tá? Então é importante perceber isso. Olha, eu estou colocando, portanto, alguém em risco, tá? Só que aí, claro, né? Isso aqui é só o verbo. Eu preciso entender o resto das elementares desse caso, tá? Então, esse detalhe é interessante. Olha, é interessante por quê? Porque você tem outras situações. Vamos ler, ó. Essa exposição é o quê? Cadê o 136? Tá aqui, ó. Perigo à vida ou à saúde de pessoa, tá? Então, expor o quê? Nesse caso, essa exposição aqui do 136 está me falando que é expor duas coisas, ó. Ou eu tenho a vida, deixa eu escrever com o vermelho mesmo, ó, né? Vida ou saúde, tá? Então, tanto faz aqui, se expôs a vida ou a saúde. Nesse caso, já está cometendo a conduta, tá? Então, o agente ele pode praticar a conduta de expor a perigo de vida ou a saúde. Como que isso acontece? Então, olha só, já tem a terceira pergunta já, ó. A primeira é o que significa o expor? Primeira coisa, tá aqui, né? Tá? O expor é colocar em risco, é sujeitar alguém a uma determinada situação em que a pessoa precisa de cuidado, né? E ela, né, foi deixada, tá? Ela foi exposta. E sendo exposta, ela pode sofrer algum mal, beleza? Mal aqui. Então, você tem uma situação, né? Que seria essa, expondo dois. Aí eu tenho um tipo alternativo. Pode ser a vida, pode ser a saúde, tá? Aí não tem. São várias situações aí. Dentro dessa condição, como é que seria essa exposição? Aí vem aqui o trecho que ele continua no artigo. Ele fala assim, ó. Cadê? Privando-a de alimentação ou cuidados, né, sujeitando a trabalho, tá? Então as situações seriam essas, né? Como é que eu vou expor essa vida, né, da pessoa aqui, ó? Então, uma forma que ele descreve ali, né, é privar da alimentação, ó, privar da alimentação, tá?
privar da alimentação seria uma forma, ou cuidados, né? Ou cuidados, tá certo? Né? Isso é um detalhe. Quais cuidados? Cuidados indispensáveis, tá? Uma pessoa que está sob cuidado são cuidados indispensáveis para viver, tá? Indispensável para se manter com saúde, porque eu estou protegendo a saúde ou a vida, tá? Então, esses cuidados aqui são cuidados, né, indispensáveis, ou ainda, né, sujeitá-la ao trabalho, olha só, ó, ao trabalho, trabalho que ele chama de excessivo, não é? Quais são as palavras que ele usa lá? Vamos ver, ó, trabalho excessivo ou inadequado, né? Ou ainda, abusando dos meios de correção. Então, nessa condição, turma, olha só, eu tenho exposição, que é pôr alguém em risco, mas em qual condição de risco? O risco da vida ou da saúde. De que forma que isso acontece? 3, privando da alimentação, dos cuidados que são indispensáveis à saúde ou à vida, né? Expondo essa pessoa, como é que ele fala lá? Sujeitando-a a trabalho excessivo ou até inadequado, ainda abusando de meios de correção, não é? Tá certo? Disciplina, tá? Então, de qualquer forma, tanto faz aqui, porque vai ter um delito, não é? Vai ter um delito, beleza? Aí tem um objetivo. Para que isso? Por que a pessoa está fazendo isso, né? Ele fala, então, ó, expor a perigo a vida ou a saúde de outro, que está sendo exposto da pessoa a vida ou a saúde, beleza? Então é misto. Sob sua autoridade, então ela tem uma responsabilidade, essa responsabilidade legal, né? Guarda ou vigilância para fins de educação. Então, essa educação aqui, ó, aí é a finalidade. Caiu um pincel ali, mas depois a gente pega, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma finalidade. Qual é a finalidade descrita aí, turma? Qual é a finalidade descrita aí? Ele fala de educação ou ensino. O que ele usa? Ele usa educação, ensino, tratamento. Não, tem mais de uma coisa, né? Então ele tem aqui, ó, educação. Educação é relativo ao comportamento educado, já que ele usa a palavra ensino. Ensino relativo a aprender conteúdo, tá? Então tá ali, ó. Cadê? Ensino, tratamento ou custódia, tá? Para fins de educação, ensino, tratamento ou custódia. Então tem o tratamento também, ó. Tratamento ou custódia, tá? Ou custódia, perfeito? Então seriam as condições aí, né, que nós temos nas elementares. Tem muita coisa, hein? Então, logicamente, você tem esse quadro, ó. De novo, então, o verbo é esse, expor. Expor uma pessoa, portanto, colocando-a em risco, tá? Que é o significado para nós aqui dentro desse quadro de exposição num quadro penal, tá? Aí a vida ou a saúde são os bens jurídicos protegidos nesse caso, né? Então a pessoa pode ser privada da alimentação, né? Pode não receber os cuidados que são indispensáveis para manter a saúde e a vida, o trabalho é excessivo ou inadequado, né? E aí vem o abuso dos meios de correção, do meio de disciplina, tá certo? Então aí eu tenho as finalidades que envolvem, por exemplo, a educação. Essa educação que eu estou falando aqui, né, o que a lei fala para nós, é a educação, que é a primeira coisa que ele coloca aí, né, dentro dessas finalidades, confirmando aqui, ó, isso, para fim, depois que vem para fim de educação. Então, nesse caso, é o desenvolvimento intelectual do ser humano, tá? Então é a educação mesmo, né, do comportamento físico, emocional, a integração da pessoa, o avanço do indivíduo como ser humano, tá? Quando você fala do ensino aqui, aí é a educação formal da escola, tá? Esse ensino que ele cita lá é a educação, né, de aprendizagem, de conteúdo lá na escola. Perfeito? A educação seria
como a gente fala, né, o berço, né, como a pessoa foi educada pelos pais. E o ensino seria conteúdo mesmo, tá? E esse quadro de tratamento aqui é tratamento médico, tá? Pode ser psiquiátrico, pode ser qualquer tipo de tratamento, tá? Que tem a ver com a saúde da pessoa, que tem a relação com a saúde da pessoa, tá? Então, logicamente, você tem esse significado do tratamento. E a custódia é proteção, você sabe disso, né? Então, por exemplo, a pessoa que está sob custódia, o preso está sob custódia, por exemplo, né? Está detido, está preso, né? Aqueles garotos, principalmente garotos, né? Tem garota também, mas principalmente garotos lá no caso do centro socioeducativo, né? Aí você vai ter, né, também uma custódia, estão sob a custódia do Estado, tá? O que nós estamos fazendo? Nós estamos observando os elementares. Alguém quer perguntar? Professor Rogério, boa noite. Boa noite. Eu tinha entendido que essa finalidade de educação, tratamento, custódia e ensino seria a finalidade em razão da autoridade de guarda ou vigilância. Isso. É isso ou a finalidade? Exatamente. É a finalidade aí essa pessoa que tem essa autoridade exercendo, né, essa violência, colocando essa pessoa em isso. Você entendeu certinho? É porque me vem uma dúvida que é a seguinte: a finalidade dos maus tratos é essa, ou a finalidade da autoridade, aquela questão anterior? Isso, okay. Aí ela pode até justificar que ela aquele tipo de privação né, para atingir aquela finalidade que ela tem obrigação, né? Ele já tem a obrigação de educação, de ensino ou outra situação de tratamento ou de custódia, tá certo? Sim. E aí, dentro desse quadro, essas pessoas que são pessoas diferentes aqui, né? Ó. Sim. Tá? Então, aqui seriam pessoas que são responsáveis por essa educação em casa, que pode ser o pai, a mãe ou o responsável, tá? Aqui, a educação formal, de escola mesmo, tá certo? Esse tratamento aqui é o tratamento médico, então alguém que está numa clínica, né? E custódia, alguém que esteja sob a custódia do Estado. O exemplo melhor que nós temos seria o preso, né? Então, nesse caso, essa autoridade em relação a essas atividades aqui, essas situações. E quando essa pessoa que está com a obrigação de educar, de ensinar, de garantir o tratamento, de garantir a custódia, priva a pessoa da alimentação, dos cuidados indispensáveis, submete ela a um trabalho forçado, não é? Essa pessoa está cometendo o crime porque ela está executando isso aqui. Então, o seu raciocínio está certíssimo, é isso mesmo, tá? Só que aí, detalhe, não é a finalidade do maltrato, tá? É a pessoa que está com essa responsabilidade promovendo esse tipo, né, de agressão. Aí nós teríamos esse cenário. Então, a redação, quando tem muita vírgula, quando tem muito elementar, eu entendo que fica mais complicado de entender as concordâncias. Pode ser isso que tenha levado a sua, né, o seu entendimento ali de como é que faz, quem é que tem essa finalidade, tá? Essa finalidade é de objetivo mesmo, né? E o objetivo é esse, beleza? Por isso que eu fiz questão de fazer a comparação com a tortura. Porque lá na tortura, você lembra que nós falamos que na tortura eu tenho outro objetivo? Ó. Então, como é que é o verbo lá? No artigo 1º fala que é constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, tá? Aí vem, ó, com o fim. Então tem a palavra fim também de novo, né? Que é a finalidade, ó. De obter informação, declaração. Aí, nesse caso, a pessoa quer obter uma informação e, para isso, ela usa da violência. Aí isso é tortura. Aqui não. Aqui uma pessoa que tem, né, essas responsabilidades, são várias, é um tipo misto mesmo, tá? Por isso são várias, não é? Você tem aqui a pessoa privando ela de alguma coisa. Por exemplo, privando os filhos ou o filho de comida. Sob a justificativa de que está educando. Olha, você só vai comer a hora que lavar os corredores para mim. Entendeu?
Claro que numa situação em que você tem realmente uma agressão, não é simplesmente algo, não, pode comer agora, né? Nada disso. Isso não é o crime, né? Você está educando, tá? Porque aqui todo mundo aqui em casa faz alguma coisa, né? Mas não tem esse castigo corporal, tá? Então nós educamos, mas educamos na conversa. E aí vem aquela coisa, né, da lei da palmada, né, que não pode bater. Pode dar um tapinha. Você não pode espancar, não pode usar de violência, grave ameaça e assim por diante. Mas é lógico que você pode fazer correções. Então, essa finalidade tá aqui, ó. E aí são vários enquadramentos, concorda? Quem está educando pode até estar ensinando também, não é? Acompanhando tarefas, essas coisas, né? Mas não necessariamente fazendo o tratamento, mas o tratamento ele pode ser feito por uma pessoa em casa também, quando você tem, né, aquelas situações que ele fala aqui, ó, né, autoridade, guarda ou vigilância, né? Então esse cuidado, né? Normalmente a gente tem uma situação de uma instituição, né, em que você tem lá o cuidado médico, não, mas pode ser feito até, inclusive em casa, ou mesmo a custódia, como eu dei aquele exemplo. Então, nesse caso, essas pessoas seriam, né, os agentes causadores desse tipo de exposição. Então, isso tem que ficar claro, tá? Tudo bem? Ficou claro agora? Super claro, professor. Obrigada. Ótimo. Beleza, obrigado. Beleza, então, tratamento, passamos, né? Então, privar de alimentação, né? Quer dizer, a pessoa limita a comida, por exemplo, né? Retira comida, não deixa a pessoa comer. Então, tivemos alguns casos horríveis passando na mídia aí, de um adolescente que ficou preso lá durante não sei quanto tempo, sem comer, dentro de um telhado, não sei, dentro de um quarto, né? Então, assim, é horrível isso, tá? Então, nesse caso, né, a privação da alimentação, né, dos cuidados indispensáveis, né, você, né, não proporciona à pessoa, né, aquele cuidado que ela necessita. Tá certo? Então, olha só que interessante. Então, você está retirando esse cuidado, né? Os cuidados indispensáveis são aqueles necessários para o desenvolvimento, né, de qualquer uma dessas pessoas aí, lógico, tá? Então, quem está preso, né? Então alguém tem que levar comida para lá, senão ele morre de fome. Entendeu? Então você tem esse detalhe importante aí. Claro que a criança também, a depender da idade, né, ela não consegue, né, resolver seus problemas alimentares, então alguém tem que proporcionar esse alimento e os cuidados, né, o banho, a higiene, tudo isso tem que ser feito, né? Então, maltrato entra numa linha vinculada à ideia da educação e tudo mais, tá? Então, esse é um detalhe importante aí, e a diferença para a tortura está exatamente aí, por isso que é importante ler sempre as elementares, tá? O que ele fala depois? Trabalho, tem duas situações de trabalho, excessivo ou inadequado. Cadê? Educação, tratamento de custódia, tá? Trabalho excessivo ou inadequado, né? O trabalho excessivo, logicamente, é um trabalho exagerado, né? E aí, que trabalho exagerado é esse? É aquele que passa a comprometer a saúde, aquele que passa a comprometer a vida, tá? Um trabalho exaustivo, exagerado, né? De longas horas, tá certo? E aí, é óbvio, ninguém vai ter trabalho forçado como algo educativo. Como é que um trabalho forçado pode ser terapêutico? Tá? Aí tudo bem, né? Você pode fazer aí aquelas coisas relativas ao passado, mas aquilo está no passado, né? Lembra? Né? Como é que era no passado, há décadas atrás, né? A educação lá no campo, né? Você já deve ter ouvido tantas pessoas mais velhas falando como é que era, né? Lá no campo. Outro dia meu sogro mesmo estava contando uma história, né, que o pai dele, meu sogro já está com 72, parece, e ele estava contando uma história, que o pai dele, lá na fazenda, né, falou para ele, ó, você vai cortar aquela árvore lá, você não vai comer, você não vai vir almoçar enquanto aquela árvore não estiver no chão e estiver cortadinha, né, quer dizer, ele falou, pô, Rogério, eu aguentei, né, comecei ele 6 da manhã, quando foi 3 da tarde que eu consegui cortar a árvore, né, mão sangrando e tudo mais, né, então assim, uma situação,
é complicado, mas não é isso hoje mais, isso é do passado, né? No passado eu não tinha, talvez, a mesma, né, a mesma vigília em torno dessas questões que a gente fala de maus tratos com as pessoas, tá? Então, lógico que a terapia, o trabalho, né, o jeito de você educar a pessoa tem limites, não pode extrapolar dentro desse quadro. Então, é inadequado isso. Tá? Então, trabalho exaustivo, né, de horas e horas, né, atravessar a madrugada, trabalho pesado para criança ainda, talvez, né, alguém que esteja sob a custódia, sobre a responsabilidade, tá? Então, ele, obviamente, é, né, excessivo, ele é exagerado, tá? O excesso, tá? O inadequado seria impróprio, né? E, logicamente que sempre eu vou pensar em quê? Em colocar a saúde da pessoa em risco, tá? Logicamente. Podem ser coisas que não sejam exatamente tão pesadas, mas que podem colocar a pessoa sob risco, tá certo? Então, lógico, né? Você tem uma situação, imagina, outro dia a menina estava contando aqui, que trabalha aqui em casa, ela estava contando que foi lavar um banheiro, não sei, em um apartamento com um determinado produto, e aquele produto causou lá umas náuseas, né? E ela teve que ir para o hospital por causa daquilo, né? Imagina submeter alguém, né, a um trabalho sem equipamentos, né, a produtos químicos fortíssimos, tá? Então, já tivemos casos de danos mesmo na saúde das pessoas, né, por causa desses produtos químicos. Então, o inadequado, né, e o excessivo, né, podem ser, inclusive, observados que o inadequado não necessariamente ele precisa ser excessivo, tá? Então, não é um sinônimo necessariamente, tá? É que o legislador quis abarcar o máximo possível de situações. Então, um trabalho excessivo e inadequado àqueles que possam, de alguma forma, causar danos à saúde e até à vida, né, da pessoa nesse caso, tá? Tá tranquilo aí? Tudo bem? Dúvida? Porque quando tem muitos elementares é assim mesmo, tá? Tem essa coisa toda, tá? Depois ele tem um outro cenário aqui que ele fala o seguinte, ó. Quer abusando de meios de correção ou disciplina, né? Então, abusar também, nesse caso, teria um caráter de excesso. Tem uma perguntinha aqui, né? Ô, Isaac, pode ficar à vontade, meu amigo. Professor, boa noite. Boa noite. Os maus tratos, ele enquadraria num tipo de crime permanente? Posso até ter um como permanente, dependendo da situação, ele entraria. Entendeu? Depende do modus operandi dele, daria. Porque você vai perceber que tem uma série de crimes que poderiam ser, por exemplo, você vai entrar em crimes que são aparentemente instantâneos. Vou te dar um outro exemplo que dá para você entender isso. Você pega, por exemplo, quer ver? Esses crimes que são instantâneos contra a honra, por exemplo, tá? Por que eles poderiam ser considerados permanentes? Eles são instantâneos, tá? Contra a honra, né? A calúnia, difamação, injúria, eles são instantâneos. Mas eles podem se prolongar? Podem. Hoje eu tenho mecanismos de prolongamento desses crimes. Coloca na internet. Enquanto ele estiver lá, ele é permanente, entendeu? Então é possível hoje você ter uma série de crimes que tem uma determinada classificação, mas que em decorrência das situações, aqui não precisa disso, aqui não precisa de internet não, é só a pessoa, né, perpetuar aí o tipo, né? Então eu vou ter uma exposição durante vários dias, isso sim, não é um crime necessariamente instantâneo, tá? Então aquele instantâneo que você classifica o crime, não é, né, só ele exclusivamente, depende de uma série de situações. E nesse caso, eu posso ter sim, né, isso se perpetua durante anos. Né? Inclusive, né? Então, excelente pergunta, Isaac. Sim, porque o senhor falou aí do menino que ele ficou preso num tambor, né, no telhado lá, aí durante muito tempo aí me surgiu essa dúvida. Enquanto por causa, equivale, por exemplo, aqui, lembra do sequestro, cárcere privado? Sim, sim. Esse caso que eu citei de exemplo não é sequestro, é um caso de maus tratos, mas no caso do sequestro, né, do cárcere privado, ele é considerado, então, um crime permanente, tá? Permanente não é que ele é eterno, né? Enquanto ele dura,
né, um determinado período, né? Ele não se consuma exclusivamente na forma instantânea, tá? Então, eu dei um outro exemplo, se não me engano, Isaac, não sei se você estava na aula no dia, sobre fraude contra a Previdência. Então, se a pessoa fraudou a Previdência e ela está recebendo aquele benefício, enquanto ela receber, ela está consumando o crime. Todo mês ela está consumando. Então, aquilo ali é um crime permanente. Tá? Então, aqui pode acontecer, sim, sem dúvida. É fácil de acontecer que seja permanente. Sim, né? Sim. Entendi. Obrigado. Beleza. Então, nesse caso aí, os meios de correção, né? Ele fala, deixa eu ler de novo aqui, ó, para você ter claro, gente, ó. O quer. Quando ele fala quer, né, no caput aqui, ele está mostrando para nós que existe mais uma situação ainda, né? Abusando de meios de correção e disciplina. Abusar, né? Como eu disse, é exceder. Como no passado se fazia muito. Claro que ainda hoje tem, né? Pessoas que espancam. Eu, por exemplo, sou de uma geração que eu apanhei muito, né? Eu sou de uma geração que eu apanhei muito. Os meus filhos já estão de uma geração que não apanham nada. Então tem uma diferença grande aí, né? Mas o fato de ser de geração diferente não quer dizer que hoje as pessoas não apanhem, né? Os pais, né, não corrijam com, né, castigo corporal. Tá? O que eu disse para você, inclusive, não tem problema. Às vezes tem que dar lá um tapinha de leve, tem que fazer. Cada um vai ter que ter criatividade para criar os seus filhos, tentando, obviamente, evitar esses abusos aí, né? De qualquer forma, pode ser que eu também não queira nem o tapinha, né? Então, posso conversar mais firme, tudo isso, né? Então, hoje ainda existem pais que corrigem assim, batendo e batendo muito, muitas vezes, né? O que não adianta muito, né? Não resolve tanta coisa, a pessoa vai ficando. A gente falava que o couro vai ficando grosso, né? E a pessoa acabava que não respeitava tanto. Então, assim, mas a minha época tinha lá essa prática, né? Se apanhava muito, né? Sobretudo a mãe, né? No meu caso, era a mãe, tá? Então é interessante pensar que esse modo excessivo, né? Ele é inadequado, ele é inconveniente, né? Então, um castigo, às vezes, até melhor, né? Retirar lá o que a criança gosta muito, né? Então, retira aquele brinquedo, aquela bola, aquele brinquedo, aquele horário, né? Então, esse hoje está mais fácil, aquele celular, né? Então, é mais interessante, assim. E aí você tem esse quadro de correção para endireitar, né, para corrigir. A ideia seria essa. A disciplina é a ideia de manter a ordem, né, evitando erros e assim por diante. Então, as traduções aí são interessantes, tá? Até aqui alguma dúvida, gente? Que aí nós podemos fazer mais um quadro aqui para dar mais uma classificada. Tranquilos? Eu vou apagar aqui então para a gente poder, né, dar mais uma avançada aqui, ó. Bom, primeiro detalhe é que a gente lembra, né, dessas sequências aí que a gente vai colocando, por exemplo, com relação aos sujeitos ativo e passivo, né? Ó, então, sujeitos ativo e passivo. Tá certo? Dá para ver? Tá tranquilo? Dá para ver, né? Enxerga? Se não der, a gente escreve mais para baixo um pouquinho. Beleza? Então, aqui é o seguinte, gente. Nesse caso, né, nós temos sujeitos qualificados. Olha a diferença aí, ó. Nesse caso, tanto o sujeito ativo quanto passivo. Então, não é qualquer pessoa, tá? Então, nesse caso, quando eu falar para você que eu tenho sujeito ativo e passivo, né? Ambos são qualificados, tá? Por quê? Porque o agente, né, que é o sujeito ativo, ele não tem que ser aquele sujeito que está, né, garantindo ali a vigilância, ó, está sob, ele tem que ter autoridade, guarda ou vigilância, tá, sobre a vítima desse crime. Tá certo? Então não é qualquer pessoa.
ela tem que exercer, nesse caso, autoridade, guarda ou vigilância. Então, quando eu pego o sujeito ativo, quando eu pego o sujeito ativo, nesse caso aqui, ó, então tem que ser o sujeito que exerça, né? Ele está exercendo, ó, ele exerce, nesse caso, né? Exerce, como é que ele fala? Autoridade, guarda ou vigilância. Eu acho que é isso mesmo aqui, ó. Tá certo? São esses três aqui, né? Beleza? Então, quem é o ativo exerce isso. Exerce a autoridade, exerce a guarda, exerce, né, a vigilância. E nesse caso, logicamente, né, você tem essa perspectiva de que o sujeito passivo, esse sujeito aqui, é o que está sob, né? Sob autoridade, guarda ou vigilância, tá? Então é interessante observar isso, ó. O sujeito ativo é o que exerce a autoridade sobre o passivo, ou a guarda ou a vigilância, tá? Então estabelecido legalmente. Então ele está sob, o passivo está sob essa autoridade, sob essa guarda ou essa vigilância. Então, nesse caso, eu digo que é um sujeito qualificado, os dois sujeitos são qualificados, tá? Então é interessante observar esse detalhe, né, quando você percebe esse cenário aí, tá? Tudo bem? Por exemplo, vamos ver aqui uma situação. Pode ter nessas condições normais, tá? Normais entre marido e mulher, condições normais, tá? Não é que está sob proteção, porque nem fala de proteção aqui, né? Em condições normais, marido e mulher, tá? O marido, ele pode, né, ser sujeito ativo, ou a mulher aqui, sujeito ativo ou passivo desse tipo de crime aqui, em condições normais? Poderia ou não? Acho que não, professor. Não pode, porque não é João Pedro, né? Falou? Então, porque o marido ou a esposa, aí tanto faz, não vamos discriminar, eles não estão sob a autoridade, guarda ou vigilância um do outro. Então não cabe, Exato. né? Então tem que observar isso, é importante você observar isso. Então é quem está sob autoridade, guarda ou vigilância e quem exerce, tá? Então é interessante isso, né? Valeu demais. Todo mundo entendeu esse raciocínio? Beleza? Então ótimo, tá? Bom, o que mais que nós temos? Nós temos os elementos subjetivos, tá? Ó, elementos subjetivos. Tá certo? Tá certo aí, ó. Elementos subjetivos, tá? Então, logicamente, para que esse sujeito seja punido, tá? Só vai haver o crime se houver o que? Logicamente, né? Tem que haver o crime, ele só é punido se houver dolo, tá? Só havendo dolo, beleza? Então, nesse caso, lógico, né? Agora, tem outra coisa, tá? Eles podem ser um dolo direto, tá? Ou pode ser um dolo também, um dolo eventual, desde que seja, né, um dolo, tá? Pode ser dolo eventual também, mas desde que seja dolo, tá? Então o elemento subjetivo, nesse caso, não é a culpa, é o dolo, tá? Nós estamos falando de crimes dolosos, eu vou relembrá-los uma outra coisa, né? Pergunta da Raia semana passada, né? Sobre a questão do crime culposo, tem que estar descrito, né? Lembra disso? Para ter o crime culposo, eu tenho que ter ele descrito na lei, né? Porque a regra do Código Penal é que os crimes sejam dolosos, tá? E ele admite também, né, o sujeito que assume o risco de cometer o delito aí, né, como está descrito no Código Penal também, tá? Então, tranquilos, nós temos esse cenário aí. A proteção, né? Como é que a gente analisa a proteção? A partir do objeto ou objetos, né? Material e também o objeto jurídico, tá? Jurídico, né? São os dois elementos importantes aqui quando a gente vai versar sobre, né, os elementos, né, que são, na verdade, os objetos, né? O objeto material
é a pessoa que sofreu os maus tratos, tá? Então, aqui eu teria a pessoa. Vamos ver se aparece aí. Aparece? Pessoa. Pessoa que sofreu os maus tratos, tá? Né? Pessoa que sofreu os maus tratos, tá? Esse é o objeto material, porque o objeto jurídico é o que a lei está protegendo, né? O que a lei está protegendo aí, né? A vida e a saúde, tá? Então, o objeto jurídico aqui, ó, seria o bem jurídico protegido, tá? A vida ou a saúde. E a saúde pode ser, né, desse jeito, tá? Tranquilos? Então, o objeto material é a pessoa que sofreu os maus tratos. A vítima, o sujeito passivo, ou seja, alguém que está sob a autoridade, guarda ou vigilância de outrem, tá? E o objeto jurídico, nesse caso, a vida e a saúde da pessoa, tá? Tranquilos? Então, vamos lá, vou apagar, mas quero saber se tem dúvida. Quero saber se tem dúvida. Analisa aí, dá uma olhadinha, vê se tem dúvida, né, para a gente continuar. Tá ótimo? Beleza, então vou apagar aqui que a gente já, né, avança para... Agora acho que dá para falar da classificação, quer ver? Vamos ver se a gente já faz a classificação, né? Porque já vai ficando pronto, ó. Vamos falar de classificação mesmo. Classificação. Classificação, vamos ver se enxerga. Acho que deu, né? Não quero levantar muito, senão aparece o reflexo da lâmpada ali, nesse caso. Gente, não é crime comum. Você percebeu que não é um crime comum, ele é um crime próprio. Como é que eu sei que é um crime próprio, né? Quando exige sujeito ativo, passivo, qualificado, tá? Então, nesse caso, você vai perceber esse caso aí, né? Então, nessa situação, nós estamos falando de um crime próprio, tá? Por que é crime próprio mesmo? Que exige um sujeito qualificado nesse caso, tá? Tanto o ativo quanto o passivo. Eu acho que para ganhar espaço aqui, eu vou escrever aqui na frente, ó. Colocar o outro item à frente, tá? Então, ponto e vírgula, outro item. Vou escrevendo mais à disposição dos itens na horizontal para ganhar espaço. Então, logo eu tenho que apagar, tá? Ele é de perigo, tá? Mas é perigo concreto, né? Porque tem que haver lesão ali, né? Então, é de perigo concreto, tá? Ele é de perigo porque nós estamos falando de exposição, tá certo? E lógico, né? Sempre há a necessidade de prova. Nesse caso, sempre há necessidade de prova, tá certo? E aí, nas condições em que há um perigo concreto, é lógico, né, que aí eu vou ter o resultado dos maus tratos que pode ter. Inclusive, vamos só relembrar um detalhe aqui, ó, só para eu, né, confirmar para você, ó. Se do fato resulta lesão corporal, quer dizer que ele tem resultado naturalístico também, né? Então, ó, ele pode ser considerado material. Ele pode ser considerado material. Por quê? Porque eu posso ter um resultado naturalístico, eu posso ter alteração, né, do mundo real. A pessoa pode sofrer lesão, porque é perigo concreto, tá? Não é perigo abstrato, como a droga, por exemplo. A droga, ela me traz... porque o crime já foi cometido só da pessoa portar. Ninguém precisa usar, já foi cometido o crime. Entendeu? Então, nesse caso aí, eu teria algo mais abstrato. Aqui não, aqui é um perigo concreto. Os maus tratos, eles podem gerar, de fato, né, um resultado material. Então, é possível, nesse caso, né, ter esse quadro. E aí você tem... ele é vinculado, né? É de forma... Nós fizemos essa abordagem aqui, ó, de forma vinculada, tá? Quer dizer, ele está vinculado a algumas situações, tá? Quando eu tenho essa situação aqui, eu posso dizer, vamos abrir um parênteses, dá para enxergar o parênteses? Dá, né? Que a lei estabelece, né, algumas formas, né, os modos, né,
os modos, né, pelos quais o crime é cometido, né? Ó, pelos quais o crime é cometido, tá? Vamos abrir o vadimeco para a gente poder dar exemplo disso aqui. Eu vou até escrever para você, ó. Nesse caso, vamos ver, ó, como é que ele pode ser cometido, ó, né? Privando de alimentação. Então vamos colocar 2 pontinhos. Escrever em vermelho, tá? Exemplo, privando de alimentação, tá certo? Ou cuidados especiais, como é que ele usa lá? Cuidados indispensáveis, ou cuidados indispensáveis, tá? Olha só, beleza? Aí vem o resto, ó. Trabalho excessivo, não é? Ou inadequado, tá certo? Vamos voltar nesse ponto aí, ó. O que ele está falando aqui, ó? Que nós temos uma privação de alimentação ou de cuidados indispensáveis. Quer dizer que para se cometer o crime, a forma não é livre, tem que estar aqui dentro, tá? É diferente de você falar, por exemplo, o homicídio. O homicídio é livre, o agente vai lá e tem N maneiras de matar o outro, tá? Aqui, para expor a pessoa, né, expor privando-a de alimentação, de cuidados indispensáveis, sujeitando ela a trabalho excessivo, inadequado, abusando dos meios de correção. Percebe, então, a diferença? Todo mundo conseguiu perceber isso? Né, que existe uma diferença aí entre a forma livre e a forma vinculada, nesse caso, tá? E aí, para privar alguém, pode ser uma privação, vamos colocar mais um item aqui, ó. O crime, ele pode ser tanto de ação quanto de omissão, tá? Ó, né? Então, eu tenho um crime comissivo, tá certo? Né? De promover os maus tratos, ou ainda omissivo, não é? Quando a pessoa priva a outra da comida, né, vai haver um problema de saúde dessa criança, por exemplo, tá? Por omissão, né? Muito embora seja uma omissão imprópria, não é? Ela tem a responsabilidade, então ela vai responder pelo resultado, tá? Então esse é um cenário interessante, tá? Então olha que interessante, tranquilos, né? Dá para observar isso, ó. Então, nós tivemos aqui uma situação em que ele pode ser também instantâneo e permanente, tá? Então, ele é instantâneo. Admitindo, né, vírgula, admitindo, né, a forma permanente, admitindo a forma permanente, tá? O que nós fizemos? Quem foi? Foi o Isaac que perguntou? Foi, Isaac? Foi você? Isso, foi eu. Então, ó, por quê? Como é que vai ser isso, né? Isso aqui vai depender, ó, dependendo do caso concreto, né? Que foi aquele exemplo que nós demos, a pessoa que fica, né, sendo privada vários anos, né, 5 anos que a pessoa, né, é privada de alimentação, tá definhando, tá morrendo, tá? Então aquilo foi permanente. Então depende sim do caso concreto, tá? Então ele pode ser tanto instantâneo quanto permanente, perfeito? Né? O que responde bem aí é que nós já tínhamos comentado, né? Beleza? Bom, aqui olha, o que nós temos? Nós temos ele que pode ser praticado por um agente só. Quando que ele é praticado por um agente só? Ele é unissubjetivo, tá? As condutas, né, são vários atos, tá? Para expor eu posso ter vários atos, ainda mais num tipo cheio de elementares como esse, né? Então ele é unissubjetivo, porque ele pode ser praticado por um agente só, não exige-se mais de um. Pode até ter vários, mas eu dependo só de um já para praticar o crime. Um consegue, não é? Ele é plurissubsistente, né, porque tem vários atos integrando a conduta de expor, ainda mais nesse caso, que tem muito tipo de exposição, muita forma de exposição, né?
que mais que a gente tem que falar? Lembra da tentativa, né? A tentativa ela é admitida na forma comissiva, na forma omissiva não, né? Então, nesse caso aqui, na forma comissiva, admite a tentativa. É possível a tentativa aí, beleza? Então, é interessante observar esse detalhe. O ECA, gente, trouxe, eu vou aproveitar, enquanto eu vou sair da frente aqui, se vocês estiverem anotando, né? Deixa eu pegar aqui o ECA, Lei 8.069, né? Vamos dar uma olhadinha no ECA. Lei 8.069. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Ah, não. Antes. 8.069, né? Nós temos aqui, deixa eu ver se eu acho o artigo agora, né? Vamos ver aqui. 8.069. É uma redação nova. Deixa eu ver aqui. Nova entre aspas, né? Tá, acho que é bem no começo aqui, quer ver? Aqui, vamos ler esse aqui, acho que é esse. Ó. 18A. Anota aí, tá? Se não for, depois a gente apaga. Anota aí. Anota o artigo, né? 18A. A criança e o adolescente têm o direito, tô lá no ECA, Lei 8.069, tá? Lei 8.069. Acho que eu já posso entrar aqui, né? Então é o seguinte, ó, no 18A do ECA fala assim, ó. A criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso do castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas, que é a pessoa que trabalha lá, né, como agente, ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los, tá? Isso aqui, esse artigo 18A, ele foi acrescentado aqui pela Lei 13.010 de 2014, eu estou lendo aqui na remissão. Tá? Que lei é essa? A famosa lei da palmada. Essa que é a lei da palmada. Incluiu aqui no ECA esse artigo, né? Parágrafo único. Para fins desta lei, considera castigo físico ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso de força física sobre a criança ou adolescente que resulte em... Então, aí que vem o detalhe. Então, aquele tapinha, se resultar isso aqui, já é, né, o considerado aí o castigo físico, né? Sofrimento físico ou lesão. Tá? Então, se ela tá... Esse sofrimento, então, ela está passando por algum tipo de dor, né? Esse sofrimento físico. Ou lesão. A lesão pode se enquadrar naqueles tipos que você tem lá no 129, tá? Aquilo lá é lesão. Lesão é corporal, né? Embora possa ter algum tipo de transtorno emocional, psicológico, né? Então, assim, ixi, perdi aqui. Tá cheio. Beleza? 2. Tratamento cruel degradante seria conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou adolescente que humilhe a criança ou ameace gravemente ou ridicularize essa criança, tá? Aí tem que enquadrar, o tipo tá aí, né? Tem que fazer o enquadramento, tá? Então, nesse caso aqui, você tem esse enquadramento aqui, beleza? Aí tá lá o 18B, né? Que também deve ter vindo aqui com essa lei, né? Olha só, nesse caso aí tem algumas situações, pais, integrantes da família ampliada, responsáveis e tal, depois você dá uma lida no 18B, mas já dá para ter uma noção o que é isso, né? Então, para haver, né, o cenário, né, de um pai que traz maus tratos para a criança, ela tem que ter aquele tipo de problema, né, de lesão, né, de castigo corporal que chega a ser grave. Então, um tapinha realmente não tem problema, é óbvio que ficou essa conversa toda, esse impasse, pode dar um tapinha, não pode dar um tapinha, né? Então, causou um sofrimento físico, é claro que isso o médico vai avaliar, né? Por isso que os médicos têm essa responsabilidade, né? O pediatra, por exemplo, a criança chega toda marcada lá, por exemplo, quer ver uma coisa? Da lesão, sofrimento físico com lesão. Teve um caso
recente agora, eu nem dei muita atenção na matéria na hora, mas parece que tinha marcas de queimadura de cigarro. O que às vezes acontece de você ter esses relatos, né? Marcas de queimadura de ponta de cigarro na criança. É óbvio que isso é uma lesão, não é? É óbvio que isso causou um sofrimento físico, trouxe lesões para a criança, tá? Então, é lógico. Tudo bem que você fala assim, Rogério, mas essas gerações aí, que tem muita brincadeira em torno da minha geração, né? Que eu já sou cinquentão, e aí que apanhou tanto, era quase que espancado e não teve nenhum tipo de dano, né, psicológico nem nada. Isso, mas é para minha geração, né? Você vai ter esse problema para as crianças de hoje, é outra situação. Então, né, tem que se observar bem esse detalhe, tá? Então, tranquilos. Alguém quer comentar, quer perguntar alguma coisa nesse sentido? Enquanto isso, eu dou uma hidratada aqui. Tranquilos? Então, tá bom. Beleza, então tá aí. Esses são os maus tratos, tá? Vamos falar do próximo, que não tem muito a ver com o nosso agora, né? Agora é outro capítulo, tem lá um capítulo meio perdido ali, meio jogado aí, né? Que é a rixa, tá? Posso apagar, então? Pode, né? Tem a rixa. A palavra que muito usada, né? A gente tem essa palavra aí muito usada. Fulano tem rixa com ciclano, né? Mas não é o mesmo sentido, né? Claro que é próximo, né? Um sentido próximo, mas não é exatamente a mesma coisa. Aqui ele fala da rixa, tá? Da rixa, beleza? E aí tem o tipo, né? Que é, vamos fazer o mesmo, né? Vamos fazer a leitura aqui e aí depois a gente faz a análise, tá? É só um artigo com um parágrafo único, inclusive. Ele fala assim, ó, um artigo curtinho. Olha o detalhe do verbo, sempre observe isso, o detalhe do verbo, né? Ele fala aqui, ó, participar da rixa, ou de rixa, salvo para separar os contendores. As pessoas estão brigando, tá? Então, rixa é uma briga. Rixa generalizada, tá? E nós estamos falando aqui, então, da rixa lá no artigo 137 do Código Penal. Ó, estou aqui no artigo 137 do Código Penal Brasileiro, tá? Então, tá aí, né, da rixa. Participar de rixa, salvo para separar os contendores, que são aqueles que estão, né, brigando. Aí a pena é uma pena de detenção de quanto? É pequenininha, quer ver? Detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Mas olha só o detalhe, tá? Olha só o detalhe. Todo mundo que está participando, viu, gente? Todo mundo que está participando. Participou, já está cometendo crime. Participou da briga. Não, vamos pensar numa briga generalizada, que você não consegue identificar quem está batendo em quem, né? Então tá lá, ó, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa, e o parágrafo único fala assim, ó, se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Só de ter participado, tá? Ocorreu uma morte lá, não é o autor, não. Houve, se ocorreu morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa, né? Ainda tem né, a pena do homicídio, tá? Então, olha só que interessante. Vamos fazer a estrutura dele aqui, deixa eu escrever de azul, né? Aqui primeiro, ó. A estrutura da rixa, tá? A estrutura do tipo é um tipo simples, né? Para começar da palavra rixa aí, né? Ó, então nesse caso aqui nós estamos falando que é um tipo aberto. Olha só que interessante, ó, tipo muito aberto, ó, tipo aberto, né? Quer dizer, não é um negócio que você tem bem definido, tá? Então, olha só, tipo aberto, não é? Por quê? Porque você tem o conceito de rixa, né? O conceito de rixa, né? É interessante porque depende ainda de uma interpretação, se você estava numa rixa ou não, né? Vai depender aqui, ó, depende da interpretação
do juiz se configurou ou não o fato de você estar participando, da pessoa, né? Desculpa, participando de uma rixa, tá lá no meio da briga, né? Então, esse é um detalhe interessante. Por quê? Porque ele traz um verbo aí, olha só, que é bem simples, mas ao mesmo tempo complicado, você está percebendo aí, participar de rixa, tá? Esse já é o crime, né? Participar de rixa. E nesse caso, olha que curioso, né? Por isso que a gente tem que correr dessas coisas, né? Ó, só tá no meio ali de bobeira e já tá cometendo o crime. Então, né? Então, cuidado, tá? Participar é o verbo. Participar, tá? Participar é o verbo e nesse caso, participar significa associar-se, né? Então, nesse caso, a pessoa está associando, tá? Associando-se, né? Tomando parte, ó, tomar parte, né? E aí, uma situação interessante, tá? Desse caso, parte de quê? Né? Você tem a briga generalizada, tá? Então, participar de uma rixa. Então, vamos colocar a rixa também aqui para facilitar o entendimento, ó. Participar de uma rixa. Eu já falei, já adiantei para você que a rixa, então, é uma briga, tá? É uma desordem, né? Uma balbúrdia, como alguns vão falar, né? É uma desordem, tá? É uma desordem, tá certo? Então, eu que estou tomando parte, né? Estou me associando, tá? À briga. Estou lá no meio, né? Generalizada, tá? Então, generalizada. Então, eu tenho que ter, nesse caso, olha que interessante, né? Se eu tenho lá uma briga de um contra o outro, beleza, é mais fácil, aí não é rixa, né? Acho que aqui não vai aparecer, né? Deixa eu apagar ali em cima, que eu já escrevo aqui em cima, ó. Vou apagar só o artigo, é o 137, deixa a estrutura aí, eu vou colocar esse asterisco ali em cima, ó. Deixa eu ver aqui, mais ou menos aqui dá, né? Ó, beleza, então quem está presente, né? Eu tenho que ter pelo menos, tá? A presença, exige a presença lá naquela briga, naquela desordem, presença de pelo menos, tá? Que seria um mínimo aqui, ó, pelo menos, tá? 3 pessoas no mínimo. 3 pessoas. Tá? Nesse caso, né? E esse caso aí é o interessante, né? Aí nesse caso nós teríamos com agressões mútuas, tá? Não é 2 batendo em um só, né? Então, nesse caso, agressões de ordem material, tá? Tem socos e pontapés, e aí um detalhe interessante, né? Ó, que surgiram de improviso. Né? Então não é algo concatenado, organizado, né? E aí porque você já teria aí outro cenário. Aquela briga ó, já pré-determinada, ela pode gerar uma rixa na medida em que você tem várias pessoas brigando juntos, tá? E ali vão sair vários tipos de lesões, né? Eu não consigo. O detalhe interessante é que eu não consigo identificar quem está batendo em quem exatamente para eu achar o autor das agressões, tá? Eu preciso achar um autor de agressões. Quando não tem isso, criar esse mecanismo aí, né, de colocar, né, todo mundo no bolo, tá? Todo mundo que estiver participando entra no bolo da chamada rixa, tá? Então, nesse caso, é interessante que eu tenha aí, ó, nesse caso, essa situação que surgiu aqui do improviso, tá? Nesse caso, ela gera aí uma situação de violências, né? Então, nós temos aí violências generalizadas, podemos ter, né, empurrões, tá? São situações que até uso de armas, né? Nós temos aí a possibilidade de lesões com facas, tá? Podemos ter lesões
com facas, isso pode acontecer, ou outro objeto cortante, não precisa ser necessariamente faca. Você lembra daquela situação em que o sujeito quebra a garrafa, né, numa briga? Então tem essa situação. Nós podemos ter disparos de armas de fogo, tá certo? Então é interessante também observar esse detalhe aí, e outras coisas, né? Poderíamos ter, sei lá, lançamento de objetos, tá? Ó, lançamento, né, de objetos, dependendo do lugar, cadeiras, pedras, né? Teríamos golpes de todo tipo, né? Então, assim, tem vários tipos aí de situações que envolvem essas lutas, tá? E não dá para você identificar, né, o passivo, o ativo, efetivamente, porque eu tenho, né, golpes para todo lado, tá? Então aí tem uma situação complexa, tá certo? Eu tenho que fazer uma individualização, né? Então, se eu conseguir individualizar, sai daí. Sai do 137, tá? Nós estamos aqui no 137, né? Se eu conseguir fazer a individualização, né, do sujeito A, B, aí já acabou, já não é mais, né, o 137, a gente vai para outro tipo, né, que seria lá já a lesão corporal com pena maior e tudo mais, porque eu identifiquei. Aqui você está vendo uma pena menor, né, só de participar, tá? Essa é a participação, de estar aí nesse caso. Então, se houver, né, caso haja a individualização nítida de conduta com o sujeito, ó, então, caso, né, se houver individualização nítida de conduta, do agente, né, ou dos agentes, podemos até colocar aqui de condutas, né, dos agentes, aí eu consigo dar nomes, tá? Aí, nesse caso, não configura rixa, tá? Nesse caso, não configura rixa, tá? Aí vai lá para lesão corporal, vai para outro tipo, não? Por quê? Porque a rixa foi um tipo criado para situações em que você não consegue definir essas condições de individualização do sujeito, tá? Então, nesse caso, olha que interessante aqui, ó, que fica esquisito, mas é assim, ó, quando você fala dos sujeitos da rixa, ó, sujeitos ativos e passivos, tá? Então, os sujeitos ativos e passivos é a coisa mais esquisita que tem. Por quê? Porque todos são sujeitos ativos e passivos, né? Simultaneamente, tá? Então, todos, né, são agentes e vítimas ao mesmo tempo. Ó, então, aqui pode ser, primeiro, qualquer pessoa, tá? Sendo que todos podem ser agentes e vítimas ao mesmo tempo, tá? Então, ó, todos que estão na rixa, agentes e vítimas ao mesmo tempo, tá? Então, nesse caso aí, lógico, você vai ter, né? Por isso que a pena é aquela pequena, né? E, logicamente, se houve morte, aí eu vou aumentar a pena e tudo mais, tá? Lembrando que nós estamos falando de pelo menos, no mínimo, 3 pessoas, né? Porque você tem aí um cenário de algo descontrolado que você não consegue visualizar. Normalmente é mais fácil de você identificar a rixa nessas condições aí que são as condições do grupo, né, de muita gente ali nesse caso, tá? Beleza? Eu vou apagar aqui agora. Então, tem pergunta? Dá uma olhadinha aí se tem pergunta para a gente poder apagar aí para frente. Beleza? Então, vou apagar aqui e a gente continua, né, com esse... Pode falar, quem vai perguntar? Não, eu vou falar que tá tranquilo. Tá ótimo, obrigado. Então, tá aí, ó. Nesse caso aí, né, uma situação mais complicada.
Eu particularmente não gosto nem de ir em lugar que tem muita gente, né? Porque de repente sobra alguma coisa para você. Então, agora que não tá podendo mesmo, para mim tá até bom, né? Porque eu não sou muito fã, né, dessas situações aí que exposições agropecuárias, esse lugar eu não curto muito não, né? Então, elemento subjetivo, né? Mas, na verdade, não é só esses lugares. Qualquer lugar que você tenha a possibilidade de uma situação, não precisa ser um evento, né? Pode ter muita gente. É muito comum que você veja isso nos campos de futebol, né? Muitas situações que você não consegue definir aquela briga lá no meio, de repente sai uma briga, você não sabe quem começou, quem tá batendo, quem tá apanhando, tá? Então, nesse caso, nós temos um dolo de perigo, tá? Dolo de perigo nesse caso, dá para enxergar, né? Esse dolo de perigo, né? Aí tem um detalhe interessante, né? Que é a vontade de tomar parte lá naquela rixa, de entrar na briga, tá? E tem gente que gosta disso, né? Conhecendo, inclusive, sabe dos riscos, né? Perigo, né? Então, assim, é um detalhe interessante esse caso aí, né? Tem gente que gosta de uma briga gratuita, tá certo? Agora, tem um elemento aqui, ó, poderia colocar aqui, ó, vamos colocar puxando assim, né, que nós temos aí um elemento subjetivo específico, né, que a gente chama, né, essa vontade de querer participar da rixa, tá? Nesse caso, seria um elemento subjetivo específico, tá? Elemento subjetivo específico, só que ele não é tão específico, não. Ele é implícito, tá? Porque a pessoa tem um desejo, a vontade de participar da rixa, tá? Aqui seria a vontade de participar. Ih, ficou esquisito ali. Participar da rixa. Participar da rixa. Então, é interessante, né? Existe um ânimos aí, né? Rixande, né? Eu vou escrever aqui, ó. Um ânimos rixande. Tá? Existe um ânimos rixande, né? Que é o desejo, a vontade de participar, tá? Não se pune a forma culposa, né? Considera que tá lá é doloso, tá? Né, o juiz vai considerar isso. Por isso que depende muito da interpretação do juiz, tá? Não se pune a forma culposa, ela não existe, né? Então aí, nesse caso, aí está lá de bobeira, então, e vai entender, o juiz vai entender que houve, né, o desejo, a vontade, o dolo de estar ali, tá? E aí, logicamente, né, aquelas questões que você tem aí, esse quadro, brigas arranjadas ali não necessariamente são consideradas rixas, tá? Esse tipo de, né, duelos, né, de lutas, de rinhas, né, para humanos e tudo mais, tá? Então aqui essa condição que a pessoa deseja participar da rixa, existem pessoas que gostam mesmo de participar de briga, né? Beleza? Não é, e tem, para isso tem até o esporte, aí tem as lutas e tudo, não precisa de ficar arrumando briga na rua, né? Então é um cenário interessante e assim, não sei, eu vou fazer um parêntese talvez que, né, alguém possa me ajudar a fazer essa análise, viu, Túlio? Só completando que às vezes de repente você já fala também sobre isso. Lembra que o filme Rocky Balboa, a origem dele é briga de rua, né? O Rocky Balboa. Então, só para pensar, não precisa de analisar. Ô, Túlio, por gentileza, pode falar. A propósito, eu adoro esse filme. É legal, não é? Nossa, ele é o melhor. É a estilo de época. Outro dia eu tava vendo aqui, pra você ter uma ideia. Outro dia eu tava vendo. As séries, né? Uhum. Ó, não se pune a forma culposa. Essa parte eu não entendi. Você poderia repetir? É porque não tem. Você não fala assim, eu tava lá de bobeira, eu tava lá no meio da briga, né? Por acaso. Não existe isso. Entendeu? Se você está no meio da briga, o juiz vai entender que você quis estar lá. Ah, tá. Não, porque quando fala de forma culposa, eu já penso na teoria do crime, típico, ilícito e culposo, mas... Isso, né, nesse caso aí, não. Você fala, por acaso, beleza, porque eu teria uma forma de ação negligente, imprudente ou imperita. Não, isso não existe, tá? Então, está na rixa, o juiz vai entender que você tem ânimos rixande. Beleza. Entendeu?
Porque depende muito, exclusivamente, na verdade, da interpretação do juiz, né? Então é um cenário interessante. E hoje, ô Túlio, tem um caso aí que os lugares eles estão com câmeras, boa parte dos lugares. Você vai no estádio, né? Você vai num show, tá? As ruas, né? Muitas ruas têm lá as câmeras de segurança. Então, assim, o sujeito dá uma escapadinha e fala, não, tô livre, de repente ele é identificado, né? E aí vai, né, responder esse processo pela rixa. Nessas condições, o juiz não quer saber se você queria ou não queria estar lá, né? Então ele vai presumir que você, né, tem o dolo, né, com ânimos rixandi, que é o elemento subjetivo específico que é implícito, né? Como é que eu vou saber se você quer ou não estar presente? Eu falo, não queria, eu estava lá de bobeira, tinha um amigo, não sei o quê, da namorada, enfim, algum tipo de desculpa, mas que é dolo, tá? Muito embora você viu lá que não aconteceu nada de grave, a pena é pequena, né? Tá certo? Então esse é um elemento interessante. Mais alguma dúvida, gente, sobre essa questão? Porque não há forma culposa da rixa, só a forma dolosa. Lembrando de novo que aí você olhou lá uma forma fácil de entender isso também, Túlio, é só você olhar na lei. Não tem, né, o tipo culposo ali, então você já sabe que ele não faz parte, né, desse rol, tá? Beleza? Certinho. Objetos, material jurídico, né? Então, os objetos. Nesse caso dos objetos, vamos colocar duas situações aqui sempre, né? Que você tem um objeto material e nós temos o objeto jurídico. Sempre você vai para essa perspectiva aqui, né? Ó, então nós temos duas situações. A pessoa que sofreu a conduta criminosa, né? E aí, nesse caso, como todos são vítimas e agressores, né? Então, a pessoa, né, que sofreu, né, a conduta criminosa. Tá? É interessante isso, mas agora o objeto jurídico já não tem a ver com isso, né? Então fica mais fácil. Por quê? Porque aqui o objeto jurídico é a incolumidade, a preservação da integridade da pessoa, tá? Da pessoa humana. Então, nesse tipo, o legislador quis proteger a nossa integridade, né? Que é a incolumidade aqui. Então, protegeu-se a incolumidade da pessoa humana, tá? Lembrando que a pessoa que sofreu a conduta é objeto material. Lembrando que todos que estão presentes são considerados vítimas e agressores simultaneamente, tá? Então, por isso que ele é misto, tá? Porque aí você entra também numa perspectiva de dano, né? Vem uma perspectiva de dano. Então, a rixa, por si só, já tem o perigo, tá? Então, já é perigo. Ó, houve a rixa, tá? Já entende que nós temos, né, para caracterizar a rixa, né, já tem lá o perigo, tá? Mas aí você pode ter dano, né? Ele chega a ter o dano, por quê? Porque aqui no perigo há grave risco de dano, por isso dano de perigo, tá? Por quê? Porque você pode ter a lesão corporal e até a morte, tá? E até a morte, né? Então esse é um cenário interessante, ó. Então a Rogério, rixa... Pode falar. eu posso entender como rixa também essas coisas, igual quando está acontecendo essas manifestações, né, que eram para ser pacíficas, e elas acabam, que as próprias pessoas que foram fazer a pacificação acabam se agredindo entre si. Então, aí eu posso sim. entender como rixa também. A manifestação não, mas a briga que aparece dentro da manifestação, sim. Perfeito. Tá? O que acontece é que muitas vezes o Estado nem vai punir isso, nem vai levar isso para o judiciário, né? Porque são muitas pessoas, né? Então, assim, reconhecer cada uma mas delas... elas já cometeram o crime de entrar na briga ali, sim, já estão, né, cometendo crime, já estão consumando. E a rixa é só essa questão de corpo a corpo ou arremesso de coisas também que possa ocasionar alguma lesão? Sim, você lembra que eu coloquei aquelas formas... Né, de lesão com pedra, objeto cortante, tudo isso. Agora, e é isso que eu estou observando aqui agora, porque num dado momento, a rixa em si, né, ela é uma caracterização de perigo, que pode chegar ao dano nesse momento que nós estamos falando agora,
né? Por quê? Porque pode aparecer uma pedrada, quebrar o dente de alguém, Uhum. sangrar, né, a cabeça, né, cortar alguma parte do corpo. Então, a lesão corporal advindo da rixa, da briga, né? A pessoa vai responder, logicamente, se conseguirem identificar aquela pessoa, assim, ó, não é ótimo, melhor, né? Porque senão eu vou ter só um aumento de pena para todo mundo, né? Que aí ele faz essa abordagem aqui, tá vendo? Ó, então, se ocorre morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação, só de estar lá, né? A pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Eu ia perguntar sobre isso também, porque às vezes pode acontecer de uma pessoa morrer e não conseguir identificar quem foi a pessoa, né? Então, assim, a gente vai procurar uma responsabilidade para alguém. No caso, não tem como imputar todo mundo, né? Aí aumenta a pena de todo mundo, só isso, tá? Aí entendi. Fica por isso mesmo, se não identificar, tá? Túlio. Um exemplo igualzinho que ela falou aí foi o ano passado ali no carro de boi, que eles tacaram copo um no outro, virou briga generalizada. Teve um caso lá, né? Teve um caso lá, exato, bem lembrado. Teve isso mesmo. Né? Você tá falando aí, me veio a cabeça agora. Realmente teve uma pancadaria ali, né? Ou foi inclusive de uma colega minha essa pancadaria. Olha aí, ó. Já terminou com um cara, tá com outro já. Meu Deus! Aí começam as histórias, né? As histórias. Diferente, né? Eu não abro mão de uma fofoca. Não, mas fica bem mais claro o entendimento. Não, mas, gente, deu para entender, então? Que legal esse caso? Porque aqui ele está tentando, né? O legislador, quem escreveu a lei, né? Está lá tentando evitar, né, as confusões, é isso que está acontecendo, né? Então, havendo uma perturbação, né, da ordem, né, social, aí lógico. Então, para tentar evitar isso, né, tenta-se punir, né? Muito embora isso é péssimo também ao mesmo tempo, sabe por quê? Porque, como a gente acabou de falar, na maior parte das vezes não vira nada, né? Penas pequenininhas, e aí você acaba não conseguindo punir as pessoas envolvidas, fica lá, às vezes acontece um homicídio, uma lesão grave, não consegue identificar, joga a pena para quem, né, foi encontrado ali na cena do crime e pronto, fica por isso mesmo, né? Túlio levantou a mão ou esqueceu de baixar? Quer perguntar de novo? Não? Tranquilo? Beleza? Não, tranquilo. Vamos lá. Então vamos avançar. Tá? Fácil aí, né? Chato ao mesmo tempo esse tipo, né? Um tipo esquisito, né? Eu sempre achei ele meio esquisito, né? Mas, tá lá. É uma forma que tentou-se de educar a população nesse caso, né? Então, infelizmente, é classificação, não é crime. Ó, classificação, né? Então, essa coisa aqui, eventualmente, é bom você ficar dando uma lida, não para as minhas provas, eu não vou ficar cobrando isso, né? Mas, eventualmente, aparecem alguns concursos que ficam cobrando esse tipo de coisa aqui, né? Mas eu, particularmente, não sou muito fã, né, de ficar forçando você a decorar isso. Ó, é um crime comum, tá? Ainda mais, né? Porque não exige, olha, é até muito comum, né? Em termos não de ocorrência só, mas de fato qualquer pessoa poderia estar envolvida, tá? E aí, gente, olha só que interessante. Eu vou escrever à frente de novo para ganhar espaço aqui, né? Olha só que interessante. Ele é de perigo que não é concreto efetivamente, né? Ele é de perigo abstrato, ó. Ele é considerado, na verdade, perigo abstrato. Considerado de perigo abstrato, né? Porque, assim, não há muita investigação, tá? Pegou lá uma meia dúzia, vai, né? Vai você mesmo, que está lá no meio daquela meia dúzia aí, né? E não tem que ficar provando muita coisa. Já está presumido ali, está no meio. Vai responder, tá? Pelo crime de rixa, logicamente, tá? Então, veja, não tem que ficar investigando aquela coisa do inquérito, nada disso. Oi? Pode falar. Não? Então, olha só que interessante, tá? Lógico, né? Então, assim, ele é um crime formal, portanto, tá? Ó, lembra que formal, ele não exige o resultado naturalístico, ó. Vamos lembrar, ó.
não exige resultado naturalístico, tá? Ah, mas eu tô com uma lesão aqui, né? Então, um arranhão nas costas, alguma coisa assim, mas isso não é necessariamente o resultado naturalístico. Eu tenho que ter mudanças substanciais, tenho que ter aquelas lesões, né, obtidas lá dentro do 129, tá? Ele é super livre, né? Ele é de forma super livre, é de forma livre, né? Então, assim, aquela briga generalizada, obviamente, só admite a forma comissiva, né? Ele é comissivo nesse caso, e nesse sentido, deixa eu escrever aqui que lá não está aparecendo direito, né? Ele é instantâneo, né? Porque não fica brigando eternamente, né? Você tem brigas que, né, podem durar algumas horas, mas ele participou, já está, né, cometendo aí o caso, né? Ó, né, da rixa, e ele, nessas condições, agora, não tem como ser unissubjetivo, ele é plurissubjetivo, porque depende de muitas pessoas, ou de mais pessoas, né? Ele é plurissubjetivo, né? Então, esse é um detalhe interessante, porque depende mais de duas pessoas. E ele é plurissubsistente, porque tem vários atos também, né? Então, ele é tanto plurissubjetivo quanto plurissubsistente, ó, plurissubsistente. O subsistente, porque depende de uma série de condutas, de atos ali, tá? Então é interessante nesse caso, tá? Existem possibilidades, né, de rixas que começam no formato pré-ordenado, né? Mas assim, já é mais difícil você ficar provando isso, já que não tem esse caso de investigação, né? Então é interessante você observar esses detalhes aí que, né, pode acontecer de nós termos, né, um delito de perigo, tá certo? É um delito de perigo, mas, lógico, você pode ter um dolo de perigo na conduta original e ter lá uma série de resultados qualificadores, né, como lesão corporal, né? Pode ter, inclusive, um formato, a doutrina admite um formato pré-ter-doloso, tá? Porque quando começou a briga lá por algum motivo, que pode ser lá um pisou no pé do outro, mexeu com a namorada ou com o namorado do outro, da outra e assim por diante, e começa aquela coisa gratuita, né? É mais ou menos assim, vai me estranhar, né? E aí se estranham e começa a pancadaria que ninguém sabe nem por que começou direito, né? O outro tá lá brigando, não sabe por que tá brigando. Então, nesse cenário, é interessante que ninguém tá pensando em matar o outro, mas pode acontecer de você ter ali uma lesão corporal de natureza grave ou mesmo uma morte. E nessas condições, admite-se a ideia de que aquela situação é pré-ter-dolosa, né? Por que ela é pré-ter-dolosa? Porque as pessoas não estavam, né, com o ânimos de matar, tá? Então é interessante o quadro, né? E aí essa pergunta que surgiu agora há pouco, né? Sobre houve a morte, quem vai responder? Aqui no caso, senão a gente não consegue identificar exatamente quem foi, não tem como punir, tá? Então fica por isso mesmo, e aí entra na chamada rixa qualificada, aumenta a pena e pronto, tá? Aquela pena do parágrafo 1º lá e pronto, lamentavelmente, né? Se você tiver a identificação, né, do indivíduo que matou, olha só que interessante, né? Porque o exemplo que nós demos é que você não conseguiu identificar quem matou, aí todo mundo vai ter a rixa qualificada ali, né? Aumentou a pena, conforme está descrito aqui no parágrafo único, ó, do 137. Se ocorreu morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Beleza, isso aí por quando houve uma morte ou uma lesão corporal e você não consegue identificar o agente, tá? Se conseguirem identificar o agente, como é que ele responde? Olha, houve a morte. Na rixa, houve uma morte. Conseguiu-se identificar o agente. Aquele sujeito responde, né,
pelos crimes de homicídio e rixa. Ele vai ter as duas penas. Entendeu? Se não conseguiu identificar quem foi, não é, só tem a rixa qualificada com o aumento da pena previsto no parágrafo 1º, no parágrafo único, desculpe. Tá certo? Identificou quem matou, né, o agente que matou, aquele agente vai responder pelo crime de homicídio mais o crime de rixa. Ele responde pelos dois. Tá? Então é interessante observar esse detalhe. Tá bom? Tranquilos? Todo mundo entendeu esse mecanismo? Beleza. Agora a gente muda de assunto. Mudamos de assunto. Tem perguntas? Não. Tranquilo? Não, então vamos lá, vamos apagar. Agora nós temos crimes contra a honra, né? Agora os crimes contra a honra, que estão previstos aí a partir do 138, tá? Então aqui nós temos os crimes contra a honra. Beleza? Crimes contra a honra, nesse caso, beleza? Aí tem lá, deixa eu cadê meu artigo 138, né? Ó, então nós temos crimes contra a honra 138, 139, com difamação, calúnia, difamação e injúria, tá? Então esses aí são os 3 tipos básicos que nós temos de crimes contra a honra. Agora não é contra, né, a incolumidade física da pessoa. É contra um sentimento que a pessoa guarda, né? Não é contra a vida, não é contra, né, a saúde. Agora pode até gerar problema de saúde, lógico, mas, né, é contra um sentimento que a pessoa guarda. Então nós temos aqui a calúnia, e eu vou fazer a leitura rápida, depois a gente entra na classificação aqui, né? Ó, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente, né, fato definido como crime. Então, a pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa, né, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, apropala ou divulga, né? Existe aí um mecanismo, nós vamos entender isso aqui, que seria a exceção da verdade, né? Admite-se prova de verdade, salvo, né, se constituído o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por ter sentença irrecorrível, né? No caso, ainda não transitou em julgado, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1º do 141, né? Do 141 que está aqui na frente, que são as disposições comuns, tá? E ele fala aqui do inciso 1, né? Que é lá contra o presidente da República, chefe de governo, Estado estrangeiro e assim por diante, tá? Depois tem, se o crime é imputado embora de ação pública, o ofendido foi absolvido de sentença irrecorrível, tá? Então é interessante também observar esses detalhes que nós vamos comentá-los. O 139, ele traz ali o crime de difamação, né? Então, interessante, difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. São parecidos, mas não são as mesmas coisas. A pena de detenção de 3 meses a 1 ano, tá? E aqui nós temos a calúnia de 6 meses a 2 anos, né? Então, tem diferença aí nas penas também. A exceção de verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Então, aqui já tem uma outra situação, né? Injúria, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. É mais comum aqui, inclusive, de acontecer, né? Acontece os 3, mas é comum de acontecer aqui a injúria. Você tem ouvido falar muito aí chamada injúria racial, né? Então, é interessante também perceber esse caso, que é o 140, a injúria, né? Ó, o juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, né? No caso de retorção imediata, que consista em outra injúria, ou que é devolver, né, o caso, a agressão. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que é a briga mesmo, física, né? Que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes, né? A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente aí à violência, né? Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a esse, que é a injúria racial, né? Raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição da pessoa idosa ou portador de deficiência, pena de 1 a 3 anos nesse caso, tá? Que é chamada injúria racial e não é o que as pessoas chamam de
né, de racismo, né? Porque racismo tem um crime específico de racismo, né? Tá certo? Então, esse é um cenário dos crimes contra a honra. É isso, e nós vamos falar exatamente isso. Crimes contra a honra, 138, 139, 140, tem os 3 tipos básicos, tá? Então, olha só que interessante aqui, ó. Quando você fala do crime contra a honra, e aqui eu acho que dá, né? Ó, apareceu. Beleza. É azul. Então, nós temos aí um senso, né, que seria uma faculdade que a pessoa tem, ó, a faculdade, né, de apreciação. Nós temos essa capacidade de avaliar, né, ou de avaliar até a perspectiva de sensatez, né, ou um senso, até ali dá, né, até que se faz dentro dessa perspectiva de autoridade, né, ou acerca da autoridade, acerca da autoridade moral de uma pessoa. Ok? E é interessante, basicamente seria a ideia da imagem da pessoa, deixa eu trocar de pincel aqui, né, consistente na sua honestidade, tá certo? Então, as pessoas têm essas imagens, né, do comportamento, ó, do seu bom comportamento, ficaria melhor assim, ó, comportamento, tá certo? Na sua respeitabilidade, tá certo? Que é uma perspectiva interessante dentro da sociedade, né? No seio social, tá aparecendo, tá, né? Na sua correção moral, tá? Então, essa é uma perspectiva interessante, né? Dentro da perspectiva moral. Então, nessas condições, a ideia de honra, ela está vinculada à nossa imagem, né? Ao respeito dentro da sociedade, um autorrespeito, um respeito, né, da sociedade para comigo e de mim para com as pessoas, tá? Então, é interessante observar isso. E aí, a Constituição, ela traz uma perspectiva para nós, né? Lá nós vamos ler, né? Então, assim, começa lá no artigo 5º da Constituição, no inciso, acho que é o 10, a gente confere isso, da Constituição da República Federativa do Brasil, né, de 1988. Vamos ler esse inciso para a gente perceber que já existe ali uma fonte, né, constitucional para a proteção à honra, tá? Então é interessante observar isso. Cadê a Constituição? Não está marcado, deixa eu marcar aqui. Aliás, não vou nem marcar, só ler, né? Só achar o 10. Vamos ver se é ele mesmo. Aqui, é ele, ó, certinho, ó. No artigo 5º da Constituição, inciso 10, tá? Fala assim, ó. Cadê? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, então, é um bem jurídico tutelado pelo direito penal, né? A honra é um bem jurídico tutelado pelo direito penal. A imagem das pessoas, segurando o direito de indenização pelo dano moral ou material decorrente da sua violação. Então o que a gente já percebe? Que a honra é um bem jurídico tutelado pelo direito penal. Então, isso é um aspecto interessante aí. É um direito fundamental do ser humano, tá? A gente pode até falar isso, beleza? Que a honra, nessas condições, deixa eu escrever aqui em cima, ó. Escrevi aqui em cima, tá? Vou pôr um item lá, que a honra é um bem jurídico, é um direito, na verdade, né, também, é um bem jurídico tutelado pelo direito penal, isso nós já sabemos, tá? A prova disso está aí os artigos, né, 138 seguintes, tá? Mas a honra também, ó, a honra, tá aparecendo? Está, né? É um direito fundamental do ser humano, né? Ó, do ser humano, tá certo? Então isso é um aspecto, né, importante, ó, né? Tem uma proteção
constitucional e penal. Tá? Então tem proteção constitucional e penal. Aí lá, claro, ele está falando da imagem. A imagem está diretamente associada à honra. Lá no inciso 10, ele fala, ó, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, eles estão atrelados entre si, né, vinculados à autoestima da pessoa, vinculados à vida em sociedade, né, e isso é extremamente importante, tá? É importante pensar também que nós temos uma relação direta com a dignidade humana. Vou apagar o que está em azul. Pode, né? O que está em azul aqui já pode apagar, né? Ó, então uma relação direta, né, da honra com a dignidade humana, né? Então aqui, ó, tem aqui uma relação direta, né, de preservar a honra é garantir a dignidade, né? Então eu tenho aqui a honra, né, versus a dignidade humana, tá? Então aqui eu tenho uma perspectiva extremamente importante, porque quem vive em sociedade possui imagem e reconhecimento, e óbvio, né, esse reconhecimento é uma garantia que se tem, olha, né? Então é inerente à vida em sociedade. Honra e dignidade são inerentes à vida em sociedade, né? Ó, a vida em sociedade. A vida social garante isso, por quê? Porque é um reconhecimento, né? As pessoas são reconhecidas dentro dessa perspectiva, né? E aí você tem, além de serem inerentes à perspectiva, né, da dignidade humana, dentro da vida social, né, da vida em sociedade, nós temos aí uma primazia importante, ó. Todos são merecedores de respeito, tá? Isso é um aspecto extremamente importante, né? Então, isso nós vamos também avaliar isso dentro de uma perspectiva de igualdade, tá? Dentro de uma perspectiva de igualdade, todos são, né, merecedores desse respeito. E um detalhe interessante, né? Nós teríamos aí uma honra que é uma honra particular, né? Eu tenho uma honra objetiva, né? Ó, existe uma honra objetiva, tá? Essa honra objetiva é exatamente, né, o julgamento que a sociedade faz, né, do sujeito, tá? Então aqui o julgamento que a sociedade, ó, o julgamento que a sociedade faz do indivíduo. Tá certo? Então é por isso que tem essa história dos desonrados, né? Eu vou baixar um pouquinho, porque aí dá para eu escrever aqui, ó. E nós temos também, né, uma honra subjetiva, né? Ó, vou escrever diferente para não ter erro, ó. Subjetiva, tá? E na honra subjetiva, nesse caso, o julgamento que o indivíduo faz de si mesmo, né? Ó, é o julgamento que o indivíduo faz de si mesmo, tá? Então tem gente que tem, né, uma autoestima mais alta, outros mais baixa, mas isso não independe, porque de qualquer forma eu tenho uma avaliação subjetiva e essa pessoa ela tem que ser respeitada, né? Então há uma honra comum, né? Todo mundo, né, tem essa perspectiva, isso é comum, tá? Só que divide-se em subjetiva, que é a avaliação que nós fazemos sobre nós mesmos, tá? Enquanto que existe uma honra objetiva, que é o julgamento que a sociedade faz em relação a nós, tá? Beleza? Então nós vamos parar nesse ponto aqui, né? E eu vou discutir com você na próxima oportunidade, porque na semana que vem, então, nós vamos fazer aquela revisão, aí vem a prova. Vindo a prova, a gente faz a prova normal, faz a vista, né, resolve esse problema e nós temos 2 aulas aí para a gente terminar a nossa programação, tá?
né? Qualquer pontinha que ficar, eu dou um jeito aí de gravar uma aula para você, mas eu acho que não vai ficar, não. A gente consegue nas outras 2 aulas acabar com o conteúdo, tá? Nesse caso, é interessante a gente observar alguns detalhes, tá? Que eu vou pontuando para você ao longo desse tempo aí. Mas não deixem de fazer a lista, tá? Façam a lista lá de exercício, até para dar uma preparada, tá? A prova vai ser do mesmo esquema que você já está acostumado, com aquela Google Forms, né? Então, esse é um cenário interessante aí para você exercitar, tá? E o padrão seria mais ou menos o mesmo, só que a prova vale mais, né? Uma prova de 4.000 pontos. Então, assim, a gente tem que tomar alguns cuidados aí com as questões, né? De leitura e tudo mais, hora de enviar a prova, né? Mas isso aí a gente vai falando, né? Não vai deixar você na mão, não, tá bom? Quem tiver com algum problema aí, né? Tem gente que está com problema, mas a gente vai resolvendo pontualmente, tá? Pode ficar tranquilo que o que estiver ao nosso alcance a gente resolve. Só se fugir muito aí eu não consigo resolver, né? Mas tiver aqui dentro da disciplina a gente consegue resolver, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Professor, você falou de 2 aulas, mas eu acho que agora é só a próxima e depois é a prova, não é? Não, mas depois da prova eu vou dar aula normal. Sim, antes de encerrar o semestre, eu tenho 2 semanas de aula que eu posso usar. Ah, nós vamos usar tudo que tiver direito. Tá? Rogério, hoje não tem lista mesmo, não, né? Não tem. Eu não estou passando mais lista agora. Tranquilo. Tá tranquilo. Tranquilo, valeu. Agora obrigado. Já está estável, né? O número de alunos já está estável, está tudo certinho, então não tem problema não. Beleza? Ótimo. Então a gente consegue avançar até nos últimos segundos aí do nosso